Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma live raiz, assim, com bastante conteúdo. E por que essa live? Essa live eu quis trazer essa questão da neurociência, do autismo, porque graças a ter essas informações, nós conseguimos começar a desenvolver bastante o Aquiles. Isso foi o desenvolvimento do Aquiles. Então, a gente está com o privilégio de estar com o Bruno aqui. Oi, Boa eita, tá noite, tudo bom? convidadinho! A gente combinou a cor, né? Não era essa cor? Dá tempo de trocar ainda. Eu esqueci que a gente... Tudo bom? Bruno, eu estava aqui apresentando para o pessoal a motivação dessa live, que para mim, esse assunto que a gente vai falar hoje, dessa questão da performance visual, dessas questões da neurociência que está trazendo, como é um desenvolvimento típico em relação a isso, foi um divisor de águas no desenvolvimento do Aquiles, no momento que eu tive acesso a essas informações. Então, nós podemos tomar decisões com base nas intervenções com base na ciência AB e tudo para desenvolvê-lo. Então, eu queria, assim, primeiro que você se apresentasse para o pessoal. Vamos lá. Tô vendo que tem umas carinhas conhecidas aqui. O Elias já passou aqui, a Camila tá por aqui, o Luiz. Vamos lá, pessoal. Acho que vários não me conhecem, né? Principalmente porque eu tô de convidado hoje aqui, tô de penetra no perfil da Dani. Eu tô devendo essa live já faz um tempão, né? Que a gente fala de bater um papo e a gente não consegue, por inúmeras complicações, principalmente da pandemia, né? A gente tá enrolado. A gente até fez uma live, acho que exatamente mais ou menos um ano atrás. Enfim, a gente conseguiu sincronizar as agendas e bater um papo aqui. Bom, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, na verdade eu tô aqui de gaiato, né? Tô aqui de xereta porque, bom, eu acho que algo que a gente compartilha em comum é a questão da paternidade, da maternidade, enfim, né? Eu tenho 3 crianças aqui também. Já peço até perdão, quem estiver ouvindo, vai rolar uma barulheira aqui, são as crianças tocando terror lá do lado de lá. Mas acho que a gente tem muito dessa questão, né? E acho que a Dani faz esse trabalho com pais, né? E eu acho que, em certa medida, eu querer estudar a neurociência também é um pouco no sentido de tentar entender como a gente funciona, né? Porque eu sempre brinco que a gente vem nesse mundo, o ser humano ele vem no mundo e não tem um manual de instruções, né? E a gente não conhecer minimamente como a gente funciona, pelo menos o que a gente já sabe de como a gente funciona, é meio que a gente dirigir no escuro, né? A gente está tentando guiar aí a nossa vida de olhos vendados, sem entender como a gente funciona. E assim, eu acho que as neurociências, eu até sempre falo no plural, que neurociências ao invés de neurociência, porque é uma área que surge, ela é bem recente pensando de forma integrada, no sentido de justamente buscar entender mais como a gente funciona, seja o comportamento, seja a cognição, enfim. Mas ela nos permite, né? A minha missão aqui, agora apresentar um pouco do trabalho que eu tento fazer, é justamente de divulgar a neurociência de uma forma mais tranquila, de uma forma que todo mundo consiga entender, pelo menos um pouquinho, para que a gente tenha ferramentas para guiar melhor até os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas intervenções, né? Por que não? Pensando aí até numa esfera terapêutica, enfim. Então, eu comecei esse trabalho vai fazer uns 2 anos, nessa ideia de fazer divulgação científica, porque eu acho que eu até estava montando um vídeo que eu quero fazer em breve, assim, falando um pouco da minha história, né? Eu sempre tive sonho de trabalhar com divulgação de ciência. Eu acho que aquele sonho de criança que agora eu estou tentando retomar aos poucos. E a neurociência me mordeu em 2017, vai fazer 4 anos, e eu vim enveredando nessa área e tentando, assim, o que eu faço aqui? Qual é a minha missão na internet, nas redes sociais? É divulgar um pouco até da minha rotina e minha jornada de estudo, né? Eu enveredei nessa área, e apesar de eu não faço uma atuação, né? Eu não sou... A Dani está mais acostumada a fazer live com médicos, com terapeutas, psicólogos, eu não sou nada disso. Eu brinco que eu sou um mero curioso aqui para tentar entender como a gente funciona. Tanto é que eu brinco, eu falo, eu acho que o meu perfil é tentar entender um pouco como a gente funciona, só que eu não tenho muito perfil de tentar consertar as coisas que às vezes não estão tão como deveriam ser, né? Mas isso me permitiu conhecer um pouco mais, principalmente de uma forma mais genérica, né? Tanto que eu falei, Dani, eu vou falar algumas generalidades aqui, tentar trazer um pouco do que você me pediu de informações, nem que seja de uma forma mais mastigada, mais acessível, o mínimo para as pessoas começarem, talvez, dar o primeiro passo na busca de conhecer mais, né?
Então, acho que essa vai ser a missão de hoje aqui. Espero que consiga cumprir com as expectativas e estou aí aberto também para quem quiser conhecer o perfil, tirar dúvidas, perguntar, a gente está sempre à disposição. Então, a minha missão hoje aqui é trazer um pouquinho de aspectos mais gerais da neurociência e principalmente pensando nessa questão que a Dani já colocou, pensando no desenvolvimento, né? Quando a gente pensa em neurociência, a neurociência também vai se debruçar na questão do desenvolvimento. E o desenvolvimento é muito legal porque envolve muitas áreas, né? A psicologia, a medicina, mas também até a própria antropologia, a própria sociologia, porque a gente sabe que nós somos uma coisa muito complexa, né? São várias esferas em conjunto que a gente tem que cada vez mais tentar olhar todas as facetas dessa moeda complexa que é o ser humano, né? Então acho que essa é a brincadeira que a gente tem que fazer e tentar juntar. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Não é isso? Então Nós joga a vamos bola para ter, você. nós vamos ter 3 blocos aqui grandes, só para vocês saberem como vai ser o início, meio e fim da live. Primeiro, a gente vai começar falando dos aspectos gerais sobre essa questão de performance visual. Qual é a questão? Muitos autistas têm dificuldade justamente nessa questão de rastreio, rastreio visual, rastreio de estímulos de forma geral, auditivo, enfim, porque a gente sabe que é uma condição relacionada ao neurodesenvolvimento, né? O autismo tem essa correlação. Então, essa daí é a primeira parte, a gente tem que saber como deveria ser. Como está o estado da arte em relação a isso, que os estudiosos estão trazendo para a gente, né? As pesquisas trazem em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo bloco que a gente vai ter é falar, e o autismo em relação a isso? Como é que no autismo, aonde que não que a gente possa apontar que tá falha ali, mas trazer essa noção. E em terceiro bloco eu vou trazer a questão da ciência aba e falar para vocês sobre programas para que seja palpável para vocês. Eu quero que vocês terminem na live falando, pronto, eu sei uma coisa que eu vou poder sentar com meu filho e aplicar com ele para hoje. Então, gente, o que eu peço para vocês é que vocês encaminhem essa live, porque no final dessa live, vocês vão poder sentar com o filho de vocês e aplicar o que a gente vai estar aqui falando. Não vai ser simplesmente uma live, a ideia é ser uma aula. Ô, professor, quem está aqui? Então, ó, é contigo, Bruno, esse primeiro bloco, e estarei aqui aprendendo e talvez complementando. Tá, vamos lá. Eu acho que até vale a pena, nesse primeiro bloco, como você colocou, para a gente pensar como deveria ser um desenvolvimento típico, né? E eu vou aproveitar para tirar alguns mitos, desmistificar algumas coisas, que as pessoas se assustam, às vezes, quando ouvem certos termos e acham que, putz, deve ter alguma coisa errada. Primeira coisa importante a gente entender que aquela história que fala, não, a criança nasce, ela é uma esponjinha, ela tem, de fato, a criança ela vai nascer, a gente diz que ela está numa fase de exuberância mesmo neuronal. Você tem um monte de sinapses sendo feitas, você tem, a criança nasce mesmo com um excesso de neurônios, ela vai formar muito mais sinapses do que ela vai precisar, e isso é o desenvolvimento esperado e natural. Então, a primeira infância da criança é fundamental. A gente, né, fala muito que tem essa questão plástica muito acentuada na criança, e de fato é assim. Mas aí não é o primeiro momento que assusta, né? Tem um segundo momento que a gente vai ter no desenvolvimento natural, quando você vai chegar, principalmente já na fase um pouco da infância, um pouco mais tardia, até na pré-adolescência, que aí vai entrar aquela fase que a gente chama da poda neuronal. E esse termo, poda neuronal, geralmente a pessoa quando ouve a primeira vez assusta, né? E o primeiro ponto que a gente acha que tem que deixar claro, a poda neuronal não só não só acontece, como ela é esperada e ela é importante. E a gente vai colocar um ponto, né? No segundo bloco a gente volta nisso aí para falar o que às vezes não acontece como deveria acontecer. Então, o que é a poda neuronal? Nessa fase, a criança está de fato, ela está tendo contato com o ambiente, né? Eu sempre brinco, a gente vem com uma pré-programação muito, como eu posso dizer, muito simples, né? A nossa programação biológica, ela é, de fato, muito simples. A gente tem poucos códigos genéticos e pouca genética envolvida para desenvolver o que a gente consegue fazer depois quando é um adulto, por exemplo. Então, boa parte dessa circuitaria vai ter que ser moldada com base nas experiências. Por isso que a molecada tem mesmo que cair, tropeçar, testar, errar, aprender. A gente aprende muito por tentativa e erro, né? E é essa fase que você está formando um monte de sinapse, você tem ali um excesso de neurônios, mas vai chegar um momento que a gente precisa refinar isso aí. Quanto mais a gente refina essa questão neuronal, que vai envolver essa plasticidade da primeira infância, você vai ter morte neuronal, você vai perder neurônios nessa fase, então não se assustem, isso é normal, é esperado e é necessário.
mas principalmente você vai perder muitas sinapses. Então a chamada poda sináptica é onde você vai mesmo de fato cortar o que está sobrando. A gente forma muito mais sinapses do que precisa, porque, mais uma vez, como eu disse, um bebê, né, a gente pode pensar que ele aprende meio que por tentativa e erro mesmo. Então ele vai tentando, vai errando, vai formando conexões, e ele, com o tempo, passar do tempo, a gente vai vendo o que melhor funciona e vai eliminar o que não funciona direito. Então, eliminar sinapses é bom, é legal. Então, é importante, é como se a gente estivesse definindo melhor os caminhos que depois vão guiar o nosso comportamento ali, né, na adolescência e, por fim, na vida adulta. E outro ponto importante, a gente continua tendo uma maturação por muito tempo. Então, uma coisa que se acreditava durante muitos anos é que a criança com 8 anos estava prontinha, não ia mudar muita coisa ali para frente, mas hoje a gente sabe que não, né? Até que eu brinco que a adolescência, se a gente for encarar em termos biológicos, ela vai durar praticamente até meados da segunda década de vida. Você vai terminar a sua maturação mesmo lá para 25, 28 anos, dependendo das suas particularidades aí. Mas então muita coisa acontece. Então, primeiro ponto importante, a gente tem uma poda neuronal esperada, tem uma morte neuronal esperada, não se assustem com isso, tá? Então essa é a primeira etapa importante do desenvolvimento na infância. Eu vou pegar um gancho, falar um pouquinho da adolescência também, que eu acho que é uma fase importante, acho que o foco aqui é mais na criança, mas o adolescente é muito importante a gente entender que vai acontecer uma coisa, que é, a gente vai ter, mais ou menos, o adolescente ele tem o tamanhão mais ou menos de um adulto. E o encéfalo do adolescente tem mais ou menos o tamanhão também do encéfalo de um adulto. Só que apesar do tamanho do volume já ser mais ou menos o final, ainda muita coisa está acontecendo. Você vai ter a alteração da espessura cortical de matéria cinzenta, você vai ter o aumento de substância branca. Por quê? Você ainda está mais ainda refinando certas conexões e principalmente aumentando a conectividade entre as regiões do encéfalo, que isso é muito importante também, a gente vai ver também consequências depois dentro do que a gente hipotetiza aí do espectro autista, né? Porque então a gente vai ter que, além de fortalecer as sinapses, fortalecer os caminhos que vão ligar as regiões distintas no encéfalo. E isso vai se dar primordialmente no meio pro fim da adolescência. Então a gente tem essas duas etapas muito importantes no desenvolvimento esperado, né? Dentro do, vamos colocar aqui, um desenvolvimento típico, né? Então acho que esse é o ponto mais importante para a gente frisar. Poda neuronal é normal, é importante, é esperado, não assustem com isso. E na adolescência, por que o adolescente é tão complicado, né? A gente joga a culpa nos hormônios, um monte de coisa, mas assim, ele está sofrendo, está em ebulição aqui a cachola dele, por mais que ele já tenha tamanhão de gente grande, né? A gente até brinca e fala, esse aí só tem tamanho, mas não, entenda que aqui está tendo uma transformação fantástica, você está tendo os caminhos reforçados, principalmente na substância branca, que é o que liga mesmo as regiões, e você vai ter um refinamento ainda maior nas sinapses, que vai consolidar ali a substância cinzenta, né, que são onde estão os corpinhos dos neurônios mesmo. Então, basicamente, esse é o caminho, numa simplificação enorme, né, para vocês entenderem como que é um caminho esperado do desenvolvimento, saindo aí de um bebezinho até chegar num jovem adulto, tá? Então é mais ou menos esse o caminho. Agora, jogo para a Dani para ver se ela quer acrescentar ou perguntar mais alguma coisa. E comentem aí também, pessoal. Pode seguir, pode seguir. Eu tô amando a aula. Eu vou aqui pegar o meu baldezinho de pipoca, assistir, que eu tô amando. Então a gente já falou sobre o desenvolvimento esperado, né? Acho que agora a gente pode pegar alguns pontos do que... Do desenvolvimento atípico. Colocar mais alguma coisa nesse primeiro bloco, antes de entrar no desenvolvimento atípico. O que eu acho desse primeiro bloco, que seria bacana a gente falar sobre essas estruturas que estão relacionadas à questão da atenção, da gente conseguir fazer essa varredura e falar isso é importante, isso não é importante, né? Tá. Beleza. Quando a gente fala... É que, enfim, sem entrar em grandes questões filosóficas de definições de termos, mas assim, genericamente a gente vai pensar, atenção, o que que é? É você conseguir jogar o seu foco para algum estímulo e principalmente sustentar aquele foco de atenção, né? Então a gente tem essa atenção sustentada em algum estímulo. E isso depende, sim, de uma maturação esperada, principalmente das vias, né? Você tem algumas vias de sustentação da atenção. Hoje a gente entende que, basicamente, o que está mais envolvido aí são algumas vias dopaminérgicas, né? O sistema de motivação, né? É muito importante porque você precisa manter a sua motivação em algo para que você mantenha aquele estímulo, a gente diz saliente, né, para você. Então você segura aquele estímulo. Tanto é que, assim, eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, o que acontece com as pessoas que têm déficit de atenção, né? O TDAH. Assim, a principal hipótese é que justamente essas vias dopaminérgicas que sustentam a atenção por conta da motivação, elas não estão funcionando como deveriam. Tanto é que a principal medicação que se usa
é a Ritalina, né? A Ritalina a gente sabe que vai atuar justamente nessas vias dopaminérgicas para facilitar a sustentação da atenção. Então, quando a gente vai pensar em atenção, a gente tem primeiro o sistema atencional, que vai envolver as vias dopaminérgicas. Acho que você até comentou quando a gente estava combinando em off, que vocês, acho que está muito em voga também estudar as funções do tálamo. Não sei se vocês sabem o que é o tálamo. Para quem não conhece o tálamo, vou tentar explicar de uma forma bem simples. O tálamo é como se fosse o grande hub do nosso cérebro. Adorei. Porque tudo quanto é informação que entra e que sai acaba passando pelo tálamo de alguma forma, tá? Então, se você pegar o nosso encéfalo... É aquele corredor lá do Matrix, sabe? Que tem várias portas para quem assistir, que você assim, vai para... Qualquer estímulo, seja de fora para dentro, de dentro para fora, meio que não tem como escapar do tálamo. O tálamo de fato, é o que a gente chama, né, quem é da informática sabe, né? O hub é assim, ele vai distribuir os sinais para o encéfalo como um todo. Inclusive, a Dani estava falando que tem algumas vertentes de estudos tentando entender as alterações no tálamo, né, até para essa questão consequentemente, você ter uma deficiência ou alguma alteração na percepção dos estímulos, né, na distinção e categorização, eventualmente, dos estímulos. Então, tem muito... Então, o que você tem que estar bem desenvolvido num desenvolvimento típico? As regiões de atenção, que são as regiões mais dopaminérgicas. A gente tem um sistema que é chamado mesocórtico límbico, né, mesolímbico cortical, enfim, que são todas as vias dopaminérgicas, mas o tálamo é muito importante para fazer essa passagem dos sinais, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Porque as vias também são duplas. E quando a gente pensa em, por exemplo, você tem um estímulo visual, às vezes é muito tentador a gente achar que assim, o mundo está pronto, ele é nos dado, assim, a gente percebe ele assim, né, de uma forma... Porque a nossa percepção real é meio que imediata, mas tem tanta coisa acontecendo, e inclusive também de cima para baixo, né? A gente tem estímulos que vai do córtex, passa para o tálamo e altera até a nossa percepção, a forma que a gente lida com o estímulo que estava vindo para os nossos olhos. Então, a coisa é muito mais maluca do que a gente possa imaginar. E aí, eu não sei se vale a pena, você queria também comentar a questão do... que hoje está muito em voga, a questão de estudos envolvendo o cerebelo. Não sei se você quer falar um pouco sobre... Estava querendo justamente começar o segundo bloco em relação a isso, porque o que acontece no autismo, né, em relação a isso, e acontece muita coisa, né, mas entre elas, gente, apresentar aqui para vocês, vou começar com um exemplo prático, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no autismo as percepções são diferentes. O que acontece comigo como autista e com meu filho é diferente em grandeza e forma e assim vai. E comigo, por exemplo, eu tenho até um pouco de vergonha de dividir essa história, mas eu vou dividir porque ela é muito didática. Eu tinha um colega na escola que só depois de um ano estudando com ele, eu descobri que ele não tinha um braço. E eu só descobri que ele não tinha um braço porque ele falou claramente, fazendo uma piada dele mesmo. Aí foi aí que eu percebi. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer esse rastreamento na pessoa. Então, assim, eu não conseguia perceber certas deficiências, certas coisas, enfim. Não é porque, a Dani é boazinha, não, porque eu não conseguia mesmo, eu tenho essa dificuldade. Todo mundo fala, as mulheres mapeiam a roupa das outras, né? Que olha de cabo a rabo, fala, olha lá o sapato, olha tudo. E assim, eu concentro num ponto e fico fixa naquele dali e toda a minha atenção fica ali. Mas enfim... trazendo um pouco dessa questão, trazer aqui o cerebelo, né? Bonitinho aqui, imprimir, eu acho que tá bem legal. Então, gente, o que acontece, deixa eu pegar aqui minha folhinha, que o meu tá na posição certa. Cadê? Tá bem aqui. Tá bem aqui que o meu tá na posição certa. Aqui, gente. Aqui, o cerebelo, da mesma forma que o cérebro, ele tem os seus lobos, né? Então, aqui, a gente tem essa divisão entre esses lobos aqui. Então, esse azulzinho, não sei se vocês estão conseguindo ver esse azulzinho, se está bem visto. Esse daí é o lobo flóculo nodular. E embaixo aqui, que tem que parece a corpinho de uma borboleta, a gente tem um verme. O que cada um é responsável? Fixa isso daqui, gente. Esse azulzinho é responsável pela movimentação do nosso olho, enquanto esse verme aqui, que é essa parte central, ele está relacionado com a atenção, a parte de atenção. E como é que é feito isso, né? Como é que os estudos estão trazendo? Vamos trazer aqui um menino que está pulando. Digamos que você queira imitar que o outro esteja pulando.
Aí a gente olhou, a gente faz essa varredura. Então, essa parte aqui do verme, ele basicamente vai fazer isso. Ele vai fixa num ponto, depois faz esse movimento, que quem faz o movimento é justamente o lobo flóculo nodular, e vai para outro ponto para novamente fixar. Então, ele fica fazendo esse rastreamento. Só que isso daqui é feito muito rápido, a gente não sente. O nosso olho está se mexendo o tempo todo. E isso fica sendo feito várias e várias vezes. E isso daqui é uma das falhas que estão trazendo, que ocorre em relação ao autismo. Então, por a gente não conseguir fazer essa percepção do todo, algumas crianças não conseguem, por exemplo, imitar. Então, você está ali, num programa de imitação com a criança, tentando fazer imitar, contato visual, fazendo todo esse trabalho, não consegue, mas é porque você está tendo uma falha nesse trecho. E você precisa trabalhar em cima disso. O que é importante? Por que é tão importante a gente estudar neurociência quando a gente entra no autismo? Porque simplesmente é uma condição neurológica. A gente tem que saber, tem que entender quais são essas falhas para que a gente faça os programas de forma adequada. Então você está entrando ali com um programa de contato visual, um programa de imitação, e não está dando certo. Mudou reforçador, mudou a topografia do exercício todo de imitação. Fica dando nível de ajuda para a criança. O tempo todo, a criança já virou até uma marionete, de tanto você dar nível de ajuda para ela, né? Aí, no final das contas, você não está tendo nenhum retorno em relação a isso. Você não está vendo, a criança já está ficando dependente do nível de ajuda. Aí, se você dá um passo para trás, entre aspas, e fazer um programa justamente dessa percepção visual, ou no caso também a questão da percepção auditiva, mas a visual em especial, que é o foco dessa live aqui, você, possivelmente fazendo isso bem feito, você vai ter grandes ganhos. Aí vem a grande pergunta, né, Dani? Você acabou de falar para mim que cada criança é diferente, cada autista é diferente, e como é que eu vou saber que essa questão? A gente tem que montar a famosa linha de base. A gente tem que saber o que essa criança faz, o que ela faz para também saber o que ela faz, o que ela não faz, enfim, o que também não deveria fazer. E a gente tem que montar essa linha de base para conseguir trabalhar com a criança. Então, por exemplo, o Aquiles, qual foi a linha de base? Né? A gente desenvolveu, eu já mostrei os gráficos deles várias vezes aqui. A performance visual do Aquiles era terrível. Quando a gente foi e passou ele nos protocolos, que existem vários protocolos, tem o Weibus, tem o VibMap, ele quase não pontuava. E isso é extremamente crítico. Então, ele pontuava pouco. Ele tinha uma pequena pontuação. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui, o VibMap do Aquiles. Tô com o VibMap do Aquiles. Tô com o VibMap aqui do Aquiles para mostrar para vocês. Esse daqui é o VibMap do Aquiles, quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Você vê aqui a parte de pareamento, ele consegue, ele chegou a pontuar, mas a imitação, ó, você tá vendo a imitação tá bem aqui. Ele não pontuou nada. E a gente fez, eu tô falando isso com vocês justamente por causa própria. A gente modificou várias vezes os programas e ele não conseguia desenvolver em relação a isso. E no momento que a gente começou a trabalhar de forma intensiva a parte de performance visual, as coisas começaram a ir. E é aí que eu vou trazer para vocês justamente isso, que o Bruno, ele colaborou bastante com essa parte da neurociência. Vocês precisam entender isso, precisam ir atrás disso para poder fazer esse link. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que ter domínio, é justamente esse rastreio. E para isso eu trouxe algumas perguntinhas para vocês testarem com suas crianças. A primeira é saber se a criança consegue encaixar um quebra-cabeça, uma peça de encaixe de único encaixe. Então, o que você vai fazer? Nesses daqui de encaixe, você vai pegar uma desses aqui, entregar para sua criança. Só uma. É um buraco, de preferência tampa, um buraco e um encaixe. A criança fez? Ok. Também ela tem que fazer rápido, ela não pode demorar muito a fazer. Fez, vocês tiveram essa referência. Aí, depois, vocês vão entregar mais um. Não coloca outros estímulos, só mais um por um. Fez os 3, ok. Vamos passar para a próxima etapa. Encaixou um? Tá bom, deixou aqui. Encaixou outro? Ok, encaixou o terceiro. O que acontece com algumas crianças é que quando ela encaixa ela viu um encaixado,
vai colocar o outro, esse daqui, esse estímulo, às vezes pode competir com esse. Então é muito importante você saber se sua criança consegue fazer esses três. Então, quais são os níveis de ajuda que você pode dar aqui, quando você viu essa questão? Você pode simplesmente isolar, trabalhar de forma isolada. Na hora que você for entregar, você isola o outro que você encaixou, para você dar um nível de ajuda. Ou você pode dar um nível de ajuda físico também para sua criança. Isso é muito importante. Esse daqui é o primeiro. Essas questões, esses critérios que eu vou trazer aqui para vocês, são para crianças de 0 a 3 anos, que vocês precisam ficar muito atentos. De 0 a 3 anos. Aí você fala, Dani, mas meu filho tem 4, tem 5. Não, eu tô falando repertório o repertório dessa criança. Então, foquem no repertório, se a criança tem esse repertório ou não. Aí, ok. Aí nós fizemos esse teste, né? Outro teste também possível, porque esse daqui é de encaixe, é o 3D com o 2D. É esperado com 3 anos que a criança consiga fazer esse pareamento de forma adequada. Que ela coloque o que é azul com azul, vermelho com vermelho. Então, esse pareamento com 3 anos é esperado e vocês podem fazer esse teste. Isso daqui, ó, essa folhinha tem no meu site, www.danielafreitas.com, é só vocês baixarem. E outra coisa que sua criança precisa fazer é, por exemplo, você entrega um quebra-cabeça para ela, esses quebra-cabeças super simples, que é só 2 encaixes. Oi, tô fazendo bagunça aqui. Vocês vão trazer esse quebra-cabeça de 2 encaixes para sua criança, de preferência dentro de uma moldura, porque com 3 anos é esperado dentro de uma moldura. E sua criança deixando uma peça, ela tem que encaixar. Conseguiu uma? Tá ok. Vamos agora complicar. Ela tem que encaixar uma e depois a outra. Ok. E aí a gente vai aumentando os níveis. Mas a gente tem que saber qual é a linha de base, onde está a nossa criança. A gente tem que testar. Vocês não sabem nada, gente. A gente nunca pode supor o que a nossa criança faz. A gente tem que testar para saber se ela faz ou não. Porque, gente, eu vivo tirando do princípio que aqueles não sabem fazer as coisas e eu descubro que eles sabem fazer também. Eu também sou mãe e eu falho nessa daí. Quando a gente testa, a gente vê que o menino sabe fazer ou não sabe. Então a gente tem que testar. Então tá, a gente acabou de falar sobre 3 programas e a gente vai chegar agora para mais um programa, que é o programa de separar itens não idênticos. Por exemplo, eu tenho esse desenho aqui, que eu tenho a árvore com maçã e a vaquinha. Aí eu tiro todos, entrego para a criança e ela tem que separar esses itens. Onde fica a árvore e onde fica a vaca. A criança com 3 anos é esperado que ela consiga separar esses itens. Aí você, Dani, mas é muito abstrato, árvore, terra. Então vamos simplificar isso. Vamos fazer outro teste. Vamos pegar aqui, tô sem os bichinhos. Onde que eles estão? Nossa, virou uma bagunça aqui. Mas enfim, aqui eu tenho esses bichinhos coloridos, eles são coloridos, e aqui é a sombra, e a criança tem que posicionar separando as maçãs dos cavalinhos. Isso daqui também é uma forma de você ir testar se a criança consegue separar esses itens que não são idênticos. E a gente chega para um dos exercícios que são extremamente importantes para esse tipo de rastreamento, que é o MTS. Como é que funciona essa questão do MTS? Você pode fazer de várias formas, que é justamente você modificar o posicionamento. Porque o que acontece? A criança, a gente está vendo as pessoas se mexerem, a gente está vendo eu estou olhando aqui para o Bruno, eu estou aqui olhando para o Bruno está mexendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, vai coçar a cabeça, vai fazer qualquer outra coisa, vai bocejar, não sei, mas eu tenho que ficar observando vários itens dele, ele está se movendo. Então, assim, a gente está em movimentação. Se eu quero começar a imitar ele, eu tenho que estar atenta a tudo isso. E o MTS ele é muito importante porque a gente vai variar o posicionamento desses elementos. Então, assim, a gente tem os elementos que são a mais e os elementos que a gente quer que ele pareie, que ele faça igual. Então, por exemplo, eu tenho aqui um tabladinho. Eu tenho um tablado desse daqui. Aí, aqui ele pareia com a maçã.
Aqui aí eu apresento novamente outro tablado com a modificação da posição. Aí ele tem que aparecer aqui. Depois eu apresento outro, que é esse daqui. Mantendo, por exemplo, nesse princípio, com 3 anos, você mantém o mesmo estímulo. Você também pode variar para verificar como é que está o estado da sua criança, se ela completou tudo. Aí você fala, Dani, não tá dando certo. Nem assim que você deu a dica tá dando certo. Não estou conseguindo desenvolver com minha criança. Então, o que a gente tem que trabalhar? São os níveis de dica que estão relacionados a isso. E como são essas questões de níveis de dica? Aqui, por exemplo, eu estava dando esse exemplo para vocês, que foi o tabladinho, onde a gente tem um modelo. Esse daqui, para quem acompanha, já sabe que esse daqui é o S+, e 2 S-, que são os que não vão ser pareados. Mas não está dando certo assim com a sua criança. Aí você vai fazer essa variação. Você vai diminuir o número de elementos. Aí você diminui o número de elementos, continuou os 2. A criança continuou sem conseguir fazer esse pareamento em cada tablado. Vamos agora dar um nível de dica diferenciado. Vocês podem, por exemplo, o que não é para ser pareado, mudar a cor. Vocês podem aumentar o tamanho da fonte, o tamanho do outro item, para ela poder, ou diminuir o outro, né, para a criança ver essa diferença. Porque o que acontece? Quando a gente está falando sobre esse tipo de pareamento, se a gente invade a criança colocando a mãozinha, direcionando o rosto e tudo, isso é muito invasivo. O que a gente quer é que ela faça essa varredura da forma mais natural possível, que ela aprenda a fazer essa varredura. Por isso que a gente tem que dar o nível de dica dentro dos elementos. Então, por isso que funciona tão bem. Esses guias, essas coisas, tem tudo lá no meu site também, quem acompanha as lives, eu já vim falando bastante sobre isso aqui é muito importante. Então, gente, eu sei que foi muito intensa essa aula, eu fui despejando muita coisa aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, vocês podem colocar aqui também, fiquem à vontade, porque eu sei que a gente acelerou demais, né, Bruno? Não, mas agora eu fiquei aqui só aprendendo, porque como não é o meu território de familiaridade, é muito, muito bacana, muito interessante. Aí agora você vê aí o que você acha que eu posso colaborar e a gente continua. Gente, assim, basicamente Excelente. era isso que eu queria trazer para vocês mesmo. Era esse link. Porque eu sei que era uma live muito pesada. Eu até peguei mais material para trazer para vocês aqui. Então, assim, no momento que vocês fizeram esses testes com sua criança, isso que eu trouxe para vocês foi baseado tanto no Ables como no trabalho da Margarina. Esqueci o sobrenome dela. Depois eu mando para vocês lá no grupo. São 2 trabalhos maravilhosos, né? O Ables é todo um protocolo. O livro dela é maravilhoso também, eu recomendo. Eu vou colocar lá no grupo a capinha do livro para quem for atrás. E ela é uma das poucas autoras que se preocupa em trazer essa questão da percepção visual sobre esse trabalho. E ela traz dicas que elas são muito interessantes. E eu vou trazer aqui para vocês. Eu ia deixar para outro momento, mas eu vou aproveitar que a gente está com tempo. Que o seguinte, por exemplo, ela divide a percepção visual em perceber diferentes estímulos visuais, manipular objetos que entram no campo de visão, perceber estímulos visuais em movimento e produzir a visão de objetos escondidos e explorar a imagem refletida no espelho. Então, assim, deixa eu só ver aqui que eu vi que tem uma pergunta. Deixa eu só ver essa questão. Em que momentos preciso se preocupar? Quando faço o teste e alguns ele consegue, outros não. No momento, assim, tudo que eu falei aqui nessa live, uma criança com 3 anos deveria conseguir fazer tudo isso e um pouco mais. Isso daqui é porque foi muito corrido, gente.
é muito mais detalhe em relação a isso, mas se sua criança não conseguir fazer nenhuma dessas atividades, já é preocupante. Uma criança com 3 anos tem que conseguir fazer todas essas atividades, e tem que conseguir fazer essas atividades não só com você. Ela tem que conseguir fazer, por exemplo, tá o vô e pede, senta, o vô pediu, encaixou. A professora pediu, conseguiu. Esses conhecimentos têm que estar generalizados. A gente só aprende quando a gente generaliza. A gente não aprende só em casa, a gente tem que saber fazer em tudo que é lugar. Então, esse daí é importante que, se ele não saiba, que você corra atrás de um profissional o quanto antes, porque é para estar fazendo com 3 anos. Então, a gente começa aqui na percepção visual, perceber diferentes estímulos visuais. Ela traz uma dica de você acender e apagar a luz com sua criança. Chega ali perto do interruptor e ensina para sua criança acender e apagar. E ver se ela reagiu. Se ela reagiu ao ambiente, sabe? Se ela deu uma olhada, peraí, apagou, aconteceu alguma coisa. Então, ela está fazendo justamente essa percepção visual. Outra coisa que ela trouxe também é trocar de olhares entre objetos. Então, por exemplo, você apresentou para sua criança esses 2 objetos. Deixou ela se familiarizar, a criança foi, se familiarizou e tudo. Aí, o que acontece? Você leva a atenção para um objeto e depois faz trazer ela para outro objeto e voltar para esse. A criança já ali, gente, isso daí é pequenininho. A criança, ela já, lá no berço, ela já tem que estar fazendo isso daqui. Foi para um objeto, voltou para outro e voltou para esse, sabe? Tem que ter essa modificação, essa troca de olhares entre esses objetos. Exploração do rosto humano. Ela traz a importância, porque assim, é bem acentuado no espectro, crianças que ficam ali olhando as mãozinhas e tudo. Você trazer essas mãozinhas e trazer para o seu rosto, para ela começar a perceber esse tanto de estímulo. Às vezes é aversivo mesmo, ficar com excesso de contato visual, a gente tem muito estímulo no rosto, mas traz rapidinho e volta, deixa, reforça, brinca. Aí depois volta novamente para justamente trabalhar essa questão dessa percepção do rosto humano. Depois ela traz uma coisa, cadê? Que eu achei muito legal, que são os objetos em movimento. Então, por exemplo, você pega uma lanterna e deixa o ambiente mais escuro, e vai e coloca objetos na frente da lanterna também, para a criança perceber. Se a criança não percebeu, a gente tem que trabalhar em cima disso, isso é muito importante. E que mais que eu achei bem interessante dela? E mesma coisa, com as mãos, colocar as mãos na frente ali também, para ela perceber a sombra. E que mais? E coisas escondidas, gente. A gente tem que começar a trabalhar com coisas um pouquinho escondidas. Então, assim, você tem uma coisa que sua criança goste muito, você começa a colocar, você deixa ela ver que você está colocando dentro de um potinho. Ela tem que perceber esse movimento de você colocando no potinho e deixa ali o potinho. Aí ela pega o do potinho. Aí daqui a um tempo, você vai começar já a entregar o potinho sem nada. Porque ela tem que tirar do princípio que tem alguma coisa ali muito interessante. Aí ela vai lá vasculhar dentro do potinho para procurar. E assim vai. Isso é muito importante. Todo mundo já deve ter lido a teoria da mente lá, o teste da Sally Ann, né? Isso daí é um clássico. A gente vai testando essa questão. Colocar um objeto muito interessante movendo, por exemplo, um brinquedinho que você consiga puxar debaixo de uma toalha, para ir você puxando, a criança vendo o movimento, achando interessante aquilo dali. E isso daí também é uma forma de trabalhar. E por último, gente, o espelho. O espelho me perguntam muito, porque eu faço muita atividade na frente do espelho com a Aquiles. E tem muitos porquês de eu fazer essas atividades. Mas uma delas que ela traz aqui, que é muito importante, é que assim, a gente está na frente do espelho, e eu estou aqui olhando para a câmera, é como eu estivesse num espelho, lógico que tem bastante distorção, mas eu sei mais ou menos a distância das coisas que estão aqui atrás. Eu tenho que ter essa varredura do que está aqui atrás, dos elementos que estão aqui no meu ambiente. Então, se eu estou no espelho, eu tenho que saber que está chegando uma pessoa,
E isso é muito importante trabalhar com a criança. Então, a criança tem, além de ter noção da própria imagem dela, ter noção de tudo que está atrás. Eu sei, não sei, o Bruno, isso aí, suas crianças são típicas, né? Suas crianças não são de Então, desenvolvimento típico. na verdade, até quem fez uma das perguntas foi minha esposa, porque o nosso mais novinho, a gente, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, a gente está justamente nessa fase de acompanhar o desenvolvimento. Ele acabou de fazer 2 anos. E, assim, é aquilo que você falou mesmo, por mais que a gente conheça e observa, assim, a gente não testa, né? Até que a gente tem que começar a testar, porque a gente observa assim, o comportamento dele, aparentemente ele tem um desenvolvimento típico, assim, principalmente de atenção compartilhada, contato visual, essa questão até do espelho, ele até fala que é bem legal, porque ele acabou de fazer 2 anos, fez 2 anos esse mês. E a gente está ensinando ele a escovar o dente. E a gente sempre, quando vai escovar o dente, vai para frente do espelho. Porque aí ele consegue ver, ele consegue entender o movimento que ele tem que fazer e tal. E essa relação que é justamente tentar relacionar, como se fosse uma coisa, causa e efeito, no sentido também de você estar com um objeto, por exemplo, eu estou segurando, ah, sei lá, um copo. Ele conseguiu olhar no espelho, ver que o copo que está sendo refletido no espelho que ele está olhando é o copo que eu estou segurando. Isso eu acho que é um, não sei se existe um teste assim, mas eu acho muito legal perceber essa coisa, ele entender que aquilo faz referência a esse objeto real que está aqui. E ele tem essa, assim, eu tento ter, assim, eu percebo essa sacada nele. Então, essas coisas não me preocupam tanto, mas uma questão que a gente está já ficando levemente preocupado é a questão da fala. E aí a gente está acompanhando com a fono, que acompanha as crianças, está acompanhando ele também. Porque, assim, por mais que todo o resto do desenvolvimento esteja, pelo menos essa parte observacional, a gente não parou para fazer os testes especificamente ainda, aparentemente está tudo ok, mas a fala dele está bem deficiente ainda, né? Porque ele fez 2 anos agora, na verdade fez 2 anos, fez um mês agora, 2 anos e um mês, né? Fez 2 anos no mês passado. Ele ainda está naquela fase bem monossilábica, assim, tá falando, agora que ele está falando melhor mamã, mamã, papá, ah, e apesar dele ter, assim, uma coisa que eu tenho que perceber, se ele tem intencionalidade de indicar, por exemplo, né? Quando ele quer alguma coisa, ele aponta, ele demonstra intencionalidade, mas ainda não verbaliza. Então, assim, a intencionalidade existe, mas a oralidade ainda não está fluindo. Então, é isso que a gente está começando a dar uma acompanhada. A gente tem a pediatra dele, tem a fono que já acompanhava o meu mais velho, está acompanhando ele. Mas aí também vem a questão da pandemia, a gente fica, né, não consegue nem marcar as consultas com a regularidade que a gente precisava, enfim. Mas, assim, os outros dois, até agora, não tem nada E você tem assim, comparação, né? Porque a gente não falou aqui, mas é pai de três, assim, né? uma Você coisa tem dois justamente. como referência. E assim, até como uma coisa que você falou, o desenvolvimento, né, dentro do espectro, né, um desenvolvimento atípico, também assim, não tem cara, cada um vai ser de um jeito. E o desenvolvimento típico também é assim, né? Isso que é muito engraçado, porque, por exemplo, meu mais velho, ele com acho que 1 ano e 1 mês, assim, ele já falava pra caramba. E o do meio, ele já demorou mais, naturalmente. Mas aí você vê que é da própria personalidade, depois que vai desenvolvendo da pessoa, que ele é uma criança que fala menos. O meu mais velho, você não parar, ele não para de falar nunca. Ele fica falando, 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 falando até ficar rouco. O meu do meio sempre foi mais quietão. Então teve essa coisa que era natural dele, e aí naturalmente fez com que ele falasse menos quando era criança, né? E aí agora o nosso terceiro que a gente está acompanhando. Mas assim, não tem, obviamente, até porque eu não tenho o menor repertório e especialidade nesse sentido, né? Apesar de eu entender um pouco da circuitaria da coisa, o comportamento que aflora disso tudo ainda para mim. Eu estou aprendendo muito mais com você do que ensinando hoje, né? Então, o meu mais novinho, assim, é o que nos preocupa um pouquinho. Por isso que também a esposa perguntou, quando ele faz algumas coisas, não consegue fazer outras. Porque a gente observa o comportamento, mas a gente não parou para fazer testes específicos ainda. Mas a gente tem acompanhado. Muito importante testar essa questão. E assim, eu sou da linha, gente, que assim, não importa
que o que importa são atrasos. Se está atrasado, tem que trabalhar. Não, não precisa esperar, falar assim, tem que entrar dentro de um espectro, tem que entrar dentro de um transtorno. Gente, quando chega no transtorno é ruim, a gente não quer chegar nessa questão do transtorno. Mas são os atrasos, de forma geral, tem que ser trabalhado. E o que eu acho interessante da ABA é justamente isso, né? A gente faz todo esse rastreio do repertório para trabalhar pontualmente as necessidades desse indivíduo, assim. Então, independente. Eu, por exemplo, eu sou autista e eu falei super cedo. E eu falava demais. Uhum. Mas assim, eu tinha hiperfoco, sempre tive um hiperfoco em alguma coisa, então assim, atormentava meu pai e minha mãe falando a mesma coisa o tempo todo, né? Já o Aquiles, ele até hoje, ele começou a oralizar mais hoje, né? Então são coisas diferentes, mas assim, independente, tem que correr mesmo, tem que fazer. E aí, gente, é bom, foi ótimo você trazer esse assunto, porque assim, quando a gente tá meio assim, será que é? Como é que é? Que protocolo eu vou atrás? Como eu vou saber? E assim, a primeira coisa que a gente se depara quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso é o MChat. O MChat, ele é um... Não sei se você conhece o MChat, já preencheu o Conheço, MChat. O MChat, conheço. ele é muito bom, só que ele tem um grande erro. Para começar, que ele foi feito há muitos anos atrás. Uhum. Ele foi desenvolvido, então assim, ele foi desenvolvido ainda naquele DSM-4. Então, a resolução dele, ele não vai ser tão sensível. Aí a gente tem o Carlos. O Carlos também é muito bom. E ele é acessível também para a população. Então, por exemplo, o Pottermore também, que é muito usado nas escolas, também é super interessante os pais irem atrás. E é importante a gente avaliar. Mas quando a gente vai falar de uma avaliação mais fina, eu gosto de falar que assim, cada instrumento de avaliação vale como uma lupa. Essas MChat, o caso e tudo, é tipo uma lupa 10x. Ela vai enxerga um pouquinho. Se você quiser enxergar um pouquinho mais, você já pega aquele lá, o protocolo, o Denver, que é o checklist, Denver, aí tem o Portage, tem vários outros assim que vai enxergar um pouco melhor. Mas para você enxergar os comportamentos com uma resolução melhor, você tem que usar também um Wables, você usa o VBMAP. Só que para usar isso, esses protocolos, já um pai, uma mãe já não consegue usar direito. Não consegue. Assim, mesmo que... Eu vejo que eu apliquei o Wables no Aquiles, eu tive uma dificuldade tremenda, porque ele é muito longo, ele exige ter uma questão emocional muito... Você tem que estar emocionalmente muito bem estabelecido para conseguir aplicar, porque você quer que seu filho faça. A gente está torcendo para que ele faça as coisas. E você está ali testando. Você tem que deixar de ser pai e virar um profissional ali, onde você está ali com o relógio contando, não fez. Contei aqui. Então, tem esses protocolos. Então, só para os pais saberem, que já que estão aqui, que eu sei que tem muitos aqui que ainda estão em busca de diagnóstico, quando a gente passa para esses formulários, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai analisar esses comportamentos ao longo do tempo, vai olhar, aconteceu isso, 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 isso. E depois ele vai transformar isso daqui no campo da frequência, transformando em gráfico. Então eu cheguei, ele pediu, né? Eu estava ali, ele queria muito esse daqui, e ele apontou 4 vezes durante esse tempo aqui. Então ele teve essa frequência para o mando. Aí depois, para outros comportamentos também fazem. Aí, por exemplo, o VBMAP, quando a gente passa pela escala do VBMAP, ele vai dar gráficos assim em níveis de idade. Então, assim, qual é o repertório da criança pelos pares da mesma idade de 0 a 18 meses? De 18 a 30 meses. Então, ele vai trazendo esses dados. Aí, o que o terapeuta vai pegar? Vai olhar esses buraquinhos e vai desenvolver os programas. Qual é o problema que eu vejo hoje? Por que a gente fez essa live? Que muitas vezes olha de forma isolada. Olha que a criança não imita. Então, bora lá imitar. Vamos lá. Faça isso. A criança não faz. Faça isso, a criança não faz. Aí quando vê, já está colocando a mão na criança e vem. E o problema da criança
estava aqui, ó, na performance visual, mas ela pontuou performance visual. Aí o terapeuta, não, mas pelo menos ela pontuou performance visual, era para ela saber a base, mas ela não pontuou o suficiente. Ela tinha que ter isso mais desenvolvido para a gente poder trabalhar a imitação, e por isso que é importante estudar neurociência. Uhum. Deixa eu trazer. Sim, pode perguntar. Oi. Não, não, não. É que, na verdade, eu ia até falar, porque assim, tanto é que os meus próprios alunos me cobram, né, de eu falar mais justamente sobre o sistema visual. E eu acabo me furtando, eu fico, né, postergando, até pela complexidade que é, né? Eu até comentei para você. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, né, eu falei assim, qual é a porta de entrada do estímulo visual? Você tem ali uma luz sendo refletida, entra pela sua retina, vai passar pelo tálamo, né, como a gente já disse, e a primeira grande porta de entrada, né, onde vai bater lá é no córtex visual primário, que fica lá no fundinho da nossa cabeça, né, uma regiãozinha lá no finzinho ali do encéfalo, e de lá a coisa vai se espalhar por vias bem complicadas. E é bem legal até você falar um pouquinho sobre o comportamento esperado e observado, porque pensando dentro da ótica da neurociência, a gente consegue entender até algumas questões, porque a via visual, não só a visual, mas as outras sensoriais também, mas você tem basicamente, depois do córtex visual primário, você tem duas grandes vias possíveis, que é a que a gente vai falar que é a via dorsal, né, que vai por cima aqui, e a via ventral, que vai por baixo. E cada via está mais ou menos relacionada a algumas características específicas que você espera do comportamento em relação àquele estímulo. Então, a via ventral, ela tem muito mais a questão de entender o que é aquela coisa, né? Por exemplo, eu vejo o copo, essa informação do copo chega no meu córtex visual primário e ele vai, aqueles neurônios vão disparando pela via ventral e vai chegar, vai informar para mim, é um copo. Já a via dorsal, ela tem a função muito mais de falar, tá, é um copo, mas o que eu faço com isso? Como eu operacionalizo um copo? Eu tenho a intencionalidade de pegar, de tomar água, de girar ele no espaço. Então, essas habilidades de você operacionalizar aquilo que gerou o estímulo, vai seguir uma via, que é a via dorsal, e de entender o que é aquela coisa, segue a via ventral. E justamente um dos comportamentos que você diz que vira e mexe vai ser meio falho aí, é justamente fazer esse pareamento. Pegar, entender o que é e operacionalizar para você casar as coisas. Então você vê, se você entender um pouquinho de neurociência, você vai entender quais as vias que estão envolvidas aí nessas questões, né? E talvez até por que falha mais num ponto e no outro nem tanto. Ótima Então, colocação, porque assim, por exemplo, o Aquiles, a gente ficava muito nessa questão de será que é uma falha no processamento da imitação ou se é, assim, provavelmente são os dois, né? Mas assim, tem uma falha no processamento da imitação ou se do movimento e tudo, ou se é uma falha em relação justamente a essa percepção de estímulos. E assim, de fato, parece ser os dois. Mas assim, o que estava travando muito era justamente isso. Então ele não conseguia fazer essa percepção de estímulos. Hoje ele imita, perfeito, igual, idêntico, não. Ainda não. Ele ainda tem uma falha. Por exemplo, eu falo, Aquiles, faça isso. Às vezes vem pra cá, às vezes vem pra cá. E com 4 anos era pra ele falar, faça isso. Com 4 anos já é esperado que a criança copie uma coreografia. Uma coreografia, assim, relativamente complexa. Hoje ele faz aquele palma, 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 pé, 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 baixa soldado, esses daí ele já começou. E assim, quando eu falo já, gente, foi uma questão, eu falo que assim, eu assisti as aulas do Paulo Liberalesso em relação a essa questão, levar esses casos ao supervisor do Aquiles, isso tudo tem menos de 6 meses, e ele deu um boom de desenvolvimento, desde que a gente foi e olhou assim, caramba, é possível que seja isso. Então, assim, fiquem atentos, estudem neurociência, para vocês terem essa noção e chegar lá para o terapeuta de vocês e falar, será que não é isso? Será que não poderia ser? Como é que a gente pode operacionalizar isso para desenvolver nossa criança? Porque, assim, a gente está estudando, tem que aliar as coisas, não tem como a gente separar.
E isso me deixa muito frustrada, porque quando eu vou procurar informação, principalmente sobre essa live que nós estamos tendo aqui, esse conhecimento, é dificílimo de achar, gente. Não é qualquer terapeuta. Eu tive sorte de ter o Gustavo Tosi e conhecer o professor Paulo Liberaleso para conseguir juntar essas informações e desenvolver isso. Então, assim, dificilmente, assim, um dos poucos livros que eu acabei de falar para vocês é da Margarida, mas dificilmente vocês vão achar esse conteúdo mastigadinho, assim. Deixa eu só ver aqui as perguntas que mandaram. Enquanto você vai rolando, deixa eu responder. O Elias, inclusive, perguntou uma questão que sempre se fala também quando a gente vai falar sobre imitação e tal, que é a questão dos neurônios espelho, né? E, bom, deixa eu falar um pouco do histórico, então, dos neurônios espelho. Primeiro ponto importante que a gente tem que entender quando a gente vai falar de neurônios espelho, e por que tem esse nome? Porque, justamente, espelho vem de essa tendência que a gente tem de imitar. Quando foi descoberto os neurônios espelho, primeiro que foi algo descoberto com macacos, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, fazer uma certa ressalva, que teve um neurocientista italiano, o Risolati, lá em 95, ele estava tentando estudar um certo comportamento dos macaquinhos, né? E na ciência acontece muito isso, você mira numa coisa e acerta outra. E o que ele estava querendo achar era os neurônios espelho? Não, ele estava querendo avaliar o comportamento do macaco e estava medindo a ativação encefálica lá dos neurônios do macaquinho. Só que ele percebeu que tinha um macaco que ele nem era o macaco que deveria estar sendo avaliado no momento. Ele percebeu que quando o macaco olhava o outro macaco abrindo o amendoim, dava uns disparos lá numa área específica do encéfalo do macaco. E ele falou, opa, o que está acontecendo aqui? Ele foi investigar por que tinha uns benditos neurônios ali que disparavam só de ver outro macaco realizando uma ação. E aí hoje ficou conhecido como neurônio de espelho. Então, onde que estão e qual a função desses neurônios? Vamos pegar nesse estudo primeiro com os macaquinhos. Esses neurônios ficam numa área que a gente chama no córtex pré-motor. E por que chama pré-motor? Que é justamente algo que está antes do córtex motor e a função principal do córtex pré-motor é planejar o comportamento, a ação. Então, eles disparam só de ver o outro macaquinho ou só quando a gente até pensa em fazer um ato, esses neurônios pré-motores disparam na ideia de preparar você para um comportamento. E ele percebeu isso. E o mais legal dos macacos, ele percebeu que os neurônios de espelho disparavam mesmo quando ele observava um ser humano abrindo amendoim, não só contra o macaco. Então era uma coisa que não precisava ser necessariamente na mesma espécie. Então o próprio pesquisador abrindo amendoim disparava os neurônios de espelho do macaquinho. E o mais interessante é que ele percebeu que se ele usasse uma pinça, não disparava os neurônios de espelho ali, né, relacionado à área da mão. Porque ele não entendia que aquilo era parte do corpo da outra pessoa. Enfim, mas aí o Elias perguntou que pé que está esses estudos do neurônio espelho. E aí tentaram até fazer essa transposição, essa analogia aí, né? De tirar dos macaquinhos e trazer para a gente. Muito possivelmente a gente tem toda uma circuitaria também que funciona dessa forma. A gente tem o córtex pré-motor muito parecido com os macaquinhos e também vai disparar dessa forma. Só que o ser humano é muito mais complicado do que o macaquinho, né? Principalmente porque a gente tem não só essa imitação motora, mas a gente até vê, até pegando o gancho do cerebelo. O cerebelo era outro carinha que também se imaginava que só tinha uma função de manter a nossa postura, a manutenção de movimentos, fazer as correções de postura e movimento. Hoje a gente sabe que o cerebelo está envolvido nessa questão da interpretação de estímulo visual, interpretação de estímulos afetivos, emoções. Então o cerebelo é de fato um cérebrozinho, né? Como o próprio nome sugere. E ele está envolvido em um monte de coisa, não só comportamental, mas também cognitiva. E aí, o que acontece? No ser humano, a gente já sabe que tem outras áreas também que disparam só de você ver. Se você vê alguém fazendo uma coisa bacana, que você se sente bem, você dispara seus neurônios na região da ínsula, por exemplo. Só de ver alguém fazendo uma boa ação, ajudando uma velhinha a atravessar a rua, você fica feliz. Só de ver essa boa ação, você dispara os neurônios na ínsula. Então a gente é muito mais complicado. E ainda assim, é muito incipiente você falar, porque é uma deficiência, alteração do neurônio de espelho. Não dá nem pra gente falar onde está o que raio que são esses neurônios propriamente quando a gente pensa no ser humano, né? E tem uma outra região muito importante também, a região da junção temporoparietal, que é bem na lateralzinha a gente tem a junção do córtex temporal, né, que vem daqui, com o temporal que vem daqui com o parietal. E essa região já sabe que é muito importante na questão de desenvolver a teoria da mente, que também vai envolver até você entender intencionalidade e também, né, o próprio estímulo, porque assim, quando a gente pensa em estímulo visual, não é só você pegar, operacionalizar, fazer um encaixe de uma peça, você entender a intencionalidade que você visualiza numa outra pessoa também. Então, por isso que é muito complicado, né? Então, assim, só para responder o Elias, resumindo tudo isso, essa questão de entender essa deficiência dos neurônios de espelho com
uma relação mais causal mesmo com esses comportamentos dentro do espectro, ainda é muito. Estamos engatinhando ainda nesse sentido. Mas, assim, tem muita coisa em jogo e, como eu sempre falo para Dani, né, é difícil a gente bater uma martelo e falar, não, essa pecinha aqui faz isso aqui, isso aqui. A gente cada vez mais vê que, assim, tudo tá junto e misturado, tudo tá integrado. Então, por isso, se fosse fácil, né, a gente não precisaria de tanta busca. Então, é Nossa, bem complicado. a gente está engatinhando, né? Essa Não, e assim, e o pergunta aqui, cerebelo, outra curiosidade do cerebelo também que muita gente não sabe, a gente tem, em média, 86 bilhões de neurônios, tá? Isso em encéfalo médio de um adulto, 86 bilhões de neurônios. Vou jogar uma pergunta, vocês me respondem, depois eu falo a resposta. Vocês acham que a gente tem mais neurônio no cérebro ou no cerebelo? Você sabe dessa resposta? eu estudei, mas deixa eu ver se alguém vai falar isso daqui. Não, não, ninguém. É no cerebelo, né? Ó, Porque no no cerebelo cerebelo. a gente No tem. cerebelo, a gente tem 69 bilhões de neurônios dos 86 estão lá no cerebelo. Pra vocês terem uma noção de quantos neurônios a gente tem no cerebelo. Então, eu já brincava, não foi, pô, então é de suspeitar que o cerebelo tem uma função muito maior do que simplesmente manter o equilíbrio e postura, né? E, de fato, quanto mais se investiga, mais se encontra, principalmente nessa questão de rastreio de estímulo visual. E já se sabe que o cerebelo também, uma coisa que a gente vê muito, né, quando a gente vai analisar até essa resposta comportamental, é que o cerebelo está muito envolvido nesse feedback de evitar repetição de erro, né? A gente sabe que tem uma circuitaria que você vai ter uma motivação, que é o circuito de motivação e recompensa, quando você acerta, você é meio que recompensado fisiologicamente. Mas o cerebelo tem uma outra função, que é justamente inibir o comportamento errado. Então, e essas coisas se complementam, né? E hoje já se sabe muito que o cerebelo está muito envolvido nessa questão. E é fundamental, você justamente inibir o novo erro, né? Não só recompensar o acerto, mas inibir o erro. Então, o cerebelo tem muita função nisso aí também. Nossa, o cerebelo ainda tem muito que estudar. Eu tô cada vez mais fascinada com isso daqui. E, gente, tem uma pergunta aqui, ó, Banca do Júnior, 12 anos, autista, não verbal. É possível ainda falar? Isso é muito complexo, essa pergunta que você fez. Assim, a gente sabe que a gente tem aquela janelona de desenvolvimento, e especialmente em relação a essa questão da fala, comunicação, que, vamos dizer assim, a janelona vai lá até os 7 anos. Não que ela deixe, ela feche, em momento nenhum ela vai fechar, mas as coisas ficam mais difíceis depois, ficam mais complicadinhas. O Bruno vai saber explicar melhor do que eu, essa questão do desenvolvimento. Quando a gente vai aprender, por exemplo, o segundo idioma, que a gente aprende um idioma quando é mais novo e vai aprender um segundo idioma quando está mais velho. A gente tem essa característica e eu vou deixar você com a parte da neurociência e depois eu volto com a questão da intervenção. Pode ser? Pode ser. Eu até achei legal você falar a questão de outro idioma, porque ajuda a gente a entender bastante essa questão da língua, né? Porque o desenvolvimento da oralidade, principalmente do idioma nativo, de fato, você tem essa janela que, assim, hoje se especula que é em torno dos 7 anos, e é ali que você vai desenvolver uma fluência verbal como nativo. Passou dos 7 anos, vamos supor que eu quero aprender inglês, sei lá, vou morar em outro país, só que eu já tenho 12 anos, vou pegar aqui mais ou menos. Com 12 anos, muito dificilmente você vai conseguir falar tal como um nativo, porque você já fechou algumas janelas que não te permitem mais desenvolver uma habilidade fonológica para um novo idioma livre de sotaque, por exemplo. Salvo raro, tem exceções, tem pessoas que têm uma habilidade fantástica de superar isso aí, mas estatisticamente, né, tá fora da distribuição normal aí. Mas então é como a Dani falou, a gente tem uma janela, e isso é muito estudado quando a gente pega crianças bilíngues, que são bilíngues nativas, ou que aprenderam depois de uma certa idade, e a gente vê essas peculiaridades, né? Aí talvez pode a gente entender esse gancho também como, de fato, essa plasticidade para a linguagem, ela vai se reduzir com o tempo, principalmente passando aí os 7 anos. Agora a questão da intervenção e possibilidades, eu jogo a bola de novo para você. Ah, sim. Então, qual é a questão? Primeira coisa que a gente tem que levantar, que eu sempre falo, é o repertório dessa criança de 12 anos. A gente saber o quanto ela se comunica. Então, assim, primeiro passo vai ser essa questão da comunicação.
Vocês estão trabalhando, por exemplo, alguma comunicação complementar, ela já entende, ela já consegue, por exemplo, através de troca de figuras, ela consegue se comunicar, linguagem de sinais, porque tudo isso é comunicação. É importante a gente ensinar comunicação para nossas crianças. Tipo, quer comer. Então, o Aquiles, por exemplo, ele tá com uma mistura com algumas palavrinhas que ele já sabe falar, né? Pouquíssimas, linguagem de sinais e troca de figuras. A gente está usando os três porque eles são importantes, porque a gente quer que ele se comunique rápido. Então, ele faz isso. É a primeira pergunta que tem que ser feita. Não faz? Então, vamos lá levantar. Como é que está a imitação dele? Como é que está, por exemplo, a questão de ele saber a nomeação das coisas. Ele sabe, você, por exemplo, a linguagem receptiva dele, ele não nomeia, mas assim, a linguagem receptiva dele. Você entrega lá, ele sabe que a diferença entre vaca e maçã. Você fala, pega maçã, ele pega maçã, não pega vaca. Ele sabe essa diferença, por exemplo? Por quê? Isso tudo faz muito diferença quando a gente vai colocar uma comunicação complementar para essa criança. Se essa criança ela imita pouco, ela imita muito pouco, a gente tem que investigar muito bem por que ela está imitando pouco. Porque se ela imita pouco, vai ser muito difícil você entrar com uma linguagem de sinais. E as pesquisas estão mostrando que a linguagem de sinais, ela favorece justamente para essa questão da oralização. É muito curioso essa movimentação e tudo. Tem muito estudo sobre isso, ela favorece mais. Mas a troca de figuras também é muito importante. E como é que é a performance visual da criança também? Porque a performance visual ela vai impactar tanto na troca de figuras como na questão da imitação. Se a criança ela não imita bem, mas ela tem uma boa performance visual a ponto de a gente conseguir trabalhar com a troca de figuras e ela, por exemplo, ela chega lá com um tabladinho, traz ali a maçã e te entrega. E você vai entregar uma maçã para a criança. Ok, está favorecendo a comunicação. Eu vou falar assim, é muito importante a questão de falar. É muito, muito, muito importante. A fala dela, ela ajudou muito a humanidade a desenvolver como nós somos. Ela facilita isso. Mas trabalhar a comunicação é tão importante quanto. Então, assim, eu tive que fazer essa pergunta de base. Outra, saber se essa criança tem algum prejuízo. Porque, assim, se essa criança, ela sempre teve dificuldade com a imitação motora. Ela provavelmente vai ter dificuldade na imitação motora também dos instrumentos articulatórios da fala, né? A gente vai ter até uma live com a fono Jéssica, eu, a Samília e a Jéssica, no mês que vem, que a gente vai entrar justamente nesse assunto, sobre esses distúrbios, essas questões. Então, assim, e se essa criança tiver isso? Então, o que a gente tem que trabalhar é comunicação. Deixa eu pegar aqui mais... se alguém colocou... Mais alguma pergunta? Eu sei que está cheio de pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. A criança não gosta de manter contato, acho que visual direito. Deve ser contato visual direito. Mas olha de forma lateral. Pode ter essa alteração sobre performance visual? Olha... O contato visual, eu sei que isso varia, eu vou falar eu como autista, tá? Nesse ponto, vou tirar totalmente a informação e vou falar eu como autista, e isso não necessariamente vale para todo mundo. Eu olho nos olhos. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito a olhar nos olhos. Minha mãe falava, olha no testa para você olhar nos olhos, para a pessoa achar que você está olhando nos olhos da pessoa. Meu pai não, meu pai ele já bloqueava, fazia a parte mais invasiva de todas, de bloquear, falar, olha nos olhos, e me trazia. Então eu tenho bastante contato visual, só que isso me deixa tonta. Eu fico tonta, eu já desfaleci de tanto olhar para o rosto de uma pessoa, a ponto de desfalecer, de apagar. Então, assim, isso vai de pessoa para pessoa. O Aquiles, eu vejo que para ele é muito aversivo o contato visual. Ele fica agoniado com o contato visual. E o que a gente quer que ele olhe pra gente. Ele não precisa sustentar durante muito tempo. A gente quer que ele faça esse rastreio de olhar e olhar tudo. Por isso, lembra que eu falei que eu faço muita atividade na frente do espelho com Aquiles? E esse é um dos motivos
que ele fica variando. Ele olha para o espelho, me vê e imita. Ele olha para mim e me imita. Então ele fica variando o tempo todo, ele olha para um lado, aí quando ele cansa de olhar para os dois, ele olha para o outro. Aí ele volta, ele não tem muita opção. Ele tem um espelho do lado, eu estou na frente dele e tem o outro canto. Então eu consigo uma eficácia ali muito mais alta na atividade. Eu consigo um acerto, uma assertividade dele muito mais alta. Então isso é muito importante. Vamos lá, para mais dúvidas. Cadê? Acho muito incrível isso. Ainda não. Aqui, a Sammy. Acho muito incrível, ainda não consigo compreender como B naquela atividade que esconde os blocos embaixo. Sobre a teoria da mente. Teoria da mente é uma coisa muito curiosa. Vamos lá. Aqui. Bruno, falta mielinização apontados em exames. Pode comentar a questão da mielinização? É muito curiosa essa questão. Tá. Quer completar aí o que você ia falar, Dani? Não, o que eu acho interessante isso, gente, porque assim, por exemplo, a questão da criança ter o pescocinho durinho, firminho, depende disso. Pelo que eu sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que o processo só termina na fase adulta, né? Quando jovem adulto. Antes, para quem não sabe o que é mielina, né? Deixa eu voltar. Vamos partir do princípio que ninguém sabe o que é essa mielinização, o que é a mielina. Vamos primeiro entender o que é um neurônio, né? Sempre brinco, o neurônio, né? O neurônio caricato, parece a nossa mão, assim. Você tem o corpo celular, tem aqueles risquinhos, assim, que são os dendritos, e tem um prolongamento, né, grande que sai do corpo do neurônio, que é o axônio. E a mielina é justamente o que vai encobrir esse axônio, é como se fosse uma capinha mesmo isolante. A gente entende o neurônio como se fosse um cabo elétrico, né? Imagina um fio. Então, a mielina seria a capinha do fio que tem a função tanto isolante, tá? Primordialmente isolante, mas também vai aumentar a velocidade de condução e, principalmente, a qualidade dessa condução do sinal elétrico. Vai garantir que o sinal que sai aqui na pontinha chega na outra sem perda de informação pelo caminho. Basicamente, é essa a função da mielina. Claro que aqui eu fiz uma metáfora bem simplória, mas para vocês entenderem qual é a função. E a mielinização, como ela acontece? Ela acontece com o tempo. Quando a gente nasce, está tudo desmielinizado, né? Então é uma bagunça generalizada. E a mielinização, ela vai acontecendo com o tempo e é o que vai caracterizar o que a gente vai chamar de substância branca. Por que a substância branca é branca? Porque tem essa capinha de mielina que é basicamente gordura e proteína. Então a gordura, né, quando você deixa a gordura esfriar, você vê que ela é bem branca. Então por isso que a nossa substância branca é branca, contra da mielina. E de fato, a mielinização ela só vai terminar no encéfalo pronto, maturado, lá para os 28 anos de idade, né, 25, 28, que até brinco, que é quando termina de fato a adolescência, você entra na vida adulta, pensando biologicamente. E com a grande importância da mielinização, como a Dani falou, nas primeiras fases, é até firmar o pescoço, até você conseguir mandar uma melhor sinalização. O bebezinho é engraçado, a gente percebe que ele tem vários movimentos bem estereotipados, mas não tem uma autonomia comportamental assim. O bebê não tem um controle muito grande das mãos, né? Demora para ele conseguir individualizar o movimento, de fechar, abrir a mão, mexer os dedos. Tudo isso vai depender dessas vias estarem bem isoladas, né? Mielinizadas. E agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento esperado, né? Agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento que a gente observa, né? Estatisticamente, né? Pegando amostras grandes de população dentro do espectro, o que acontece de um pouco diferente que já é bem evidenciado? A gente sabe que o encéfalo de crianças, em média, dentro do crianças, adolescentes e adultos, adultos nem tanto, mas principalmente nessa fase, nessa transição de maturação, percebe-se que o desenvolvimento do encéfalo das crianças dentro do espectro autista acaba fazendo com que ela tenha, em média, um encéfalo um pouquinho maior. E o que se hipotetiza disso tudo é que, por alguma razão, o encéfalo autista não sofre as podas neuronais de uma forma tão eficiente como deveria. E isso faz com que você tenha mais neurônios e mais sinapses. E aí vem a ironia da coisa. Às vezes você pode pensar, mas ter mais neurônios, ter mais sinapses não é bom? Nesse caso, nem tanto, porque aí você vai ter mais conexões do que você precisa. E até teve uma live que eu falei bem legal sobre sinestesia, que até você perguntou, né, sobre sinestesia e autismo. Tem estudos recentes mostrando que a sinestesia é mais prevalente em pessoas que estão dentro do espectro autista. Por quê? O que se especula é justamente como você tem mais conexões, as vias não estão bem separadas e pavimentadas,
você acaba misturando esses estímulos, e é justamente uma das hipóteses que essa mistura de estímulos que causa esse overload, né, esse sobrecarregamento de estímulo que gera uma certa aversão. Então, a prevalência de sinestesia em pessoas dentro do espectro autista é 3 vezes maior do que as pessoas fora do espectro autista. E aí você vai juntando as pecinhas, né? Isso que é muito legal, a gente entender como o neurodesenvolvimento atípico vai trazendo características que a gente consegue explicar, ou pelo menos tentar bolar hipóteses nesse sentido. Então, resumindo, dentro do desenvolvimento atípico, você vai ter, basicamente, aí, alguma coisa que vai fazer com que o encéfalo fique um pouco maior, tenha mais sinapses, tenha mais neurônios, aí se especula se é uma falha na poda neuronal, se é uma falha também... Existem estruturas, além dos neurônios do encéfalo, a gente tem as chamadas células da glia, né? E a principal delas é o chamado astrócito, que é uma célula que faz um monte de coisa, mas é uma célula também estrutural, e também se especula que pode ser uma deficiência também na forma que esses astrócitos se aglomeram lá também no encéfalo. Então, assim, a gente tem várias evidências apontando para vários sentidos, mas nada assim muito concreto ainda. Mas o que se sabe é que sim, você tem um neurodesenvolvimento diferente. Inclusive, eu fiz live com uma das pesquisadoras que estudou essa questão dos astrócitos, né, que fez parte dessa equipe enorme, que é a Graciela Pignatari. Ela foi uma das estudiosas de justamente esse sequenciamento genético e estudar essa questão dos astrócitos e tudo. Eu confesso que, assim, eu ouvi, achei lindo tudo que ela falou, mas eu não entendi, porque eu não estou nesse nível de conhecimento. Tem uma hora que, assim, a gente fica daquela barreira, assim, aquele pã, que não dá. Estou vendo aqui mais perguntas, colocaram perguntinha aqui. Ai, rapidinho. O negócio tá devagar. Rapidinho, abri aqui, vamos ver. Foi. Aqui. Tá, Sami. Poderia falar por que crianças autistas não devem estudar em escolas bilíngues? Isso daqui existe muita questão em cima dessa questão do bilíngue, né? Até hoje, o que eu li sobre isso é justamente que, assim, a gente tem uma área ali, não que seja uma área certa para que a gente aprenda a língua. Na verdade, são várias áreas e elas estão todas muito conectadas em relação a isso. Mas, assim, a gente está dando tanto empenho para aprender a nossa comunicação da língua nativa. Se você coloca uma outra concorrente, você está concorrendo o mesmo espaço. Seria alguma coisa assim. O que você acha em relação a isso, Bruno, seu posicionamento? Assim, bom, eu não confesso que assim, é a primeira vez que eu ouço, né, essa sugestão, né, mas eu acho que faz algum sentido, no sentido, por exemplo, teve umas lives que eu fiz, uma sequência de lives de falar um pouco como que a gente constrói os conceitos da linguagem, né. Eu peguei um exemplo, por exemplo, a criança, ela aprende muito, vou pegar assim, uma criança típica, a típica também vai seguir a mesma linha, só que ela vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente aprende muitas coisas por exclusão do que a gente já conhece. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, para ficar mais ou menos fácil. Se eu falo para a criança, sei lá, eu pego 2 copos, e ela já sabe que essa cor é roxa, tá? Então, eu tenho um copo roxo e um copo vermelho. E ela não sabe o que é vermelho, que cor é vermelha. Mas ela já sabe qual é o copo roxo. Eu falo para ela, olha, sei lá, o meu filho, Davi, pega o copo vermelho. Ele não sabe o que é vermelho, mas ele sabe o que é roxo. Por exclusão do que ele já conhece, ele me traz o vermelho. Tá? Isso já é bem estudado e já se sabe que a gente aprende nesse sentido para adquirir esses conceitos na linguagem. Só que quando crianças que são bilíngues, principalmente crianças que vivem em culturas que falam mais idiomas, elas não fazem diretamente essa exclusão, porque ela não vai saber se o roxo é na língua nativa ou o roxo é no outro idioma. Então ela tem uma outra etapa que vai dificultar mais essa aquisição. Nossa! Então, eu acho que isso pode ser até um fator que complica quando a criança tem a dificuldade de dominar uma língua, você colocar mais uma, porque é um passo a mais que ela vai ter que fazer na construção de um conceito. Tá? Então, isso já tem evidência nesse sentido de quando a criança está adquirindo a linguagem. E a gente aprende muito assim por exclusão. Né? Ou, mesmo exemplo, a criança sabe, sei lá, que uma coisa é redonda, você fala, traz a coisa quadrada. Como ela sabe o que é redonda, ela vai pegar o outro por exclusão, aquilo vai passar a ser um quadrado. Só que, se você fala quadrado ou se fala square, ela não vai saber se o square pode ser o redondo que ela não conhecia ainda no outro idioma. Então, eu acabei de bolar esse ponto, mas assim, com base Nossa, mas faz muito sentido!
Tá? Faz muito sentido, que interessante. É, cadê? As pessoas estão perguntando sobre mutação de gene, sobre exame genético, e falar assim, não tem remédio. Gente, ainda não existe o autismo. Eu fiz uma live com a Graciela, eu recomendo que assista. Foi uma live, inclusive, a Samile vai fazer uma live com a Graciela por esses dias, eu não lembro exatamente a data, mas eu recomendo que você assista. Ela explica tudo isso. O autismo, ele é multigênico, ele está relacionado a vários genes. E a gente não tem terapia gênica, a gente não conseguiu nem mapear todo o autismo, né? Porque, primeiro, a gente tem a questão que eles já mapearam muitos genes em relação ao autismo. Mas eles mapearam muitos genes ali nos Estados Unidos, em algumas partes da Europa. Aqui, autismo no Brasil, por exemplo, que é uma das referências nisso, eles estão fazendo levantamento, eles já descobriram que no Brasil existem características diferentes que se você comparar lá nos Estados Unidos, das pessoas autistas aqui. Então, assim, a gente tem que fazer um levantamento mundial e isso é uma coisa muito longa até conseguir desenvolver alguma terapia gênica em relação a isso. Eu acho que vai existir? Possível. Eu acho que com a evolução da tecnologia e tudo, talvez um momento isso seja possível, mas hoje não. Em questão de medicação para comportamento, não existe nenhuma medicação para autismo. Existem medicações acessórias ao comportamento. Aí, assim, por exemplo, a questão dos antipsicóticos, por exemplo, medicações relacionadas a isso, para comportamentos que são disruptivos, mais agressivos, autolesivos e assim vai. Só que assim, não é medicação para autismo. Isso daí também não vai resolver o problema. Precisa trabalhar a parte comportamental, a medicação só vai auxiliar esse processo. Deixa eu ver mais pergunta aqui. E aí teve uma outra pergunta sobre a questão também, exames rei e tudo. Autismo, gente, assim, ela é cara para a maioria da população, realmente. Tá R$ 3.500 o sequenciamento genético. Porém, é uma das mais baratas que existe no Brasil. De exame genético é uma das mais baratas. E outra, quando a gente vai fazer um exame genético, a gente tem que perguntar por que eu estou fazendo, o que eu quero olhar nesse exame. A gente não faz exame genético simplesmente para, vou olhar ali os genes, olhar como fosse um livro. A gente tem que saber o que a gente está querendo investigar. Então, assim, por isso que é importante. Se você vai olhar um câncer, você vai no especialista de câncer, um geneticista de câncer. Se você quer ver, por exemplo, autismo, você tem que ir num especialista de autismo. Então, por isso que é importante. Mas, de qualquer forma, quem vai falar de forma brilhante sobre isso é a Graciela, que é a referência aqui no Brasil no assunto. Então, deixa eu ver mais perguntas, para que a gente já aqui, ó, eu tô abusando do pai de 3 crianças. Já tem um tempão, eu tô aqui abusando. Eu acho que você nunca mais vai querer marcar live comigo, né? Depois de um ano... Não, legal. Eu amo e odeio Instagram. Eu adoro fazer live no Instagram. É gostoso essa dinâmica, a gente bate-papo, as pessoas interagem. Mas eu odeio ter que ficar postando coisas, fazer stories, odeio. Mas eu tô tentando. Eu tô me inspirando em você. Eu adoro fazer essas postagens. Eu me divirto, só me falta tempo para fazer, mas eu me divirto demais. Eu tô tentando vencer, é uma luta comigo mesmo. Mas eu acho que amanhã tem até um carrossel novo. Tô tentando fazer desde ontem. Hoje eu fiz uma. A sua saiu, olha, sem brincadeira. Tirando assim, lógico, você gastou tempo filmando e tudo, mas eu acho que eu demorei editando tudo uns 10 minutos. Eu tô esperando seu curso de como fazer postagens. Uma hora sai. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Dizem que muitas pessoas que começam a usar canabidiol melhoram as percepções no geral. Vocês concordam? Quem pode falar muito bem sobre isso é o Dr. Gustavo Holanda, que ele trabalha bastante com essa questão do canabidiol. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber por que está usando, para que está usando, qual é o objetivo com isso. Porque assim,
É complicado eu responder isso. Ainda tem muito estudo para a gente tomar alguma conclusão. E sem contar que tem muita gente vendendo remédios com essa base perigosos, com outras substâncias envolvidas que não deveria ter. Igual eu vi uma mãe fabricando, passou na televisão. A mãe estava fabricando canabidiol a partir da maconha lá no fundo da casa dela, fazendo óleo, não sei o que lá. Como? É uma coisa que o pessoal tem uma mentalidade dessa história do canabidiol que acha assim, não, é coisa de índio, né? Porque é maconha, tá ali na floresta, faz bem, que tá tranquilo, então a gente pode consumir. Acha que assim, é natural. E não, é uma coisa tão industrializada quanto você tomar uma Ritalina, por exemplo. E eu até comentei, quando você vê as perguntas, até fazer um comentário na live que eu fiz ontem, essa é a que a gente chama de falácia naturalística, né? A gente fala, não, porque é natural, não vai fazer mal. A cocaína também é um extrato de uma folha natural, né? A gente sabe o que que faz, a belladonna, enfim, todos esses entorpecentes aí são naturais. Então a gente cai nessa bobagem na falácia naturalística. Olha, Mas eu também vou me furtar o tema porque eu não tenho muito conhecimento também em relação ao uso do canabidiol, né, do CBD, para quem, os Quem fez espectros. uma série, uma semana, falando sobre isso, sobre vantagens, desvantagens, o que as pesquisas trazem sobre isso, foi o doutor Gustavo Holanda. Também fiz uma live com ele, gente, é só conferir. E assim, eu não vou tomar mais o seu tempo. Muito, muito, muito obrigada pelo tempo, por se dedicar, de tirar essas dúvidas, vir nessa minha loucura de falar, vamos trazer a neurociência e falar sobre intervenção ABA, tudo junto, numa live só. Eu que agradeço o convite, né? Estou sempre disponível, você sabe, né? Que assim, a gente está sempre nessa loucura, mas a gente encontra um tempinho. Mas assim, eu queria ter, não sei, eu queria ter podido, assim, acho que contribuir mais, não sei se foi Foi de grande valia ótimo, foi da contribuição, incrível. porque assim, estou colocando um pouco da base, talvez, teórica por trás do que a gente tem que entender do nosso comportamento. E eu acho que é fundamental, né? Como eu vou fechar a live da mesma forma que eu abri. Eu acho que é fundamental qualquer ser humano conhecer um pouquinho de como a gente funciona, né? A nossa circuitaria aí, porque a gente não tem manual de instrução, né? Acho que essa é a grande lição. Então, o máximo que a gente puder conhecer de como funciona a nossa fisiologia, a nossa neurofisiologia, ajuda a gente a entender a nós mesmos, assim, né? Então, sem entrar no mérito da autoajuda, mas assim, é um pouco de conhecimento mesmo, você É é essencial. E fundamental. outra, existe um problema, o Bruno, que eu fico muito incomodada, é que a gente só percebe que a gente tem que estudar como pai quando o nosso filho tem alguma deficiência, algum problema, porque a nossa cultura não estimula os pais a estudarem. A nossa cultura Sim. é muito do instinto. Ah, vai no seu instinto que vai. Nossa sociedade é complexa demais. A gente está complexo demais. Então, assim, é importante que a gente estude desenvolvimento infantil, estimulação precoce, e isso deveria ser estudado por todo mundo. Sabe aquele livrinho que tem aquela caderneta de vacinação? Ela tinha que ser muito mais completa do que vem ali. Porque aquilo dali eu acho que é Uhum. pouco que vem, sabe? Tinha que estar ali no momento que a mulher está grávida, ou os grávidos, né, que é o marido, e orientar como é que vai ser. E se não tiver, se a criança não estiver levantando o pescocinho, quando você coloca de bruços, depois ali do primeiro, segundo mês, o negócio está feio, sabe? Esses marcos de desenvolvimento. E a gente não está preparado para isso. Aliás, tem outro ponto. A gente não vive mais com outras pessoas junto. Olha, por exemplo, Uhum. eu e meu esposo e o Aquiles estamos isolados há mais de um ano. Quase não tem criança para ter contato. E assim, antes da pandemia não era muito diferente. Ele tinha contato com crianças na clínica. E como é que eu vou ter referência? A gente não tem, a gente perde essa referência. Você não, porque você tem 3 dentro de casa, então Uhum. você tem muita referência. Mas ainda assim, eu acho que está fazendo bastante falta, principalmente nessa primeira fase do pequenininho. Porque assim, eu tenho três, só que assim, a diferença de idade é bem grande, né? O meu do meio tá com 8 anos e o mais novinho tá com 2. Então você tem uma janela de quase 7 anos entre os dois e faz um pouco de diferença. Mas eu sinto, assim, justamente por ter
tem a oportunidade de comparar, né? Eu brinco, né? Tô brincando um pouco de ser Piaget, né? Ficar olhando minhas crianças e usar como laboratório, mas assim, eu vejo como faz diferença você ter contato com outras crianças da mesma faixa etária, que está na mesma fase de desenvolvimento. Faz uma diferença E a gente absurda. só percebe isso quando vai para a escola, e assim, não É, que eu não gosto do termo, ai, mas é tarde demais. Mas de certa forma já é tarde demais, sim. Porque você perdeu aquela fase ouro do desenvolvimento, coloca a criança lá com 4 anos na escola, e só lá que vai estar junto com um bando de outros alunos, outros coleguinhas, que o professor vai chegar para o pai e falar, olha, pai, tá atrasado. Olha, mãe, procura aí um profissional. E assim, passou o tempo. Então, a gente precisa estar estudando em relação a isso e, sei lá, a gente tinha que mudar essa questão dessa cultura e é complicado. Bruno, obrigada enfim, eu que novamente. agradeço mais uma vez. Gente, então, Fico aí à ó, disposição. vai ficar gravada a live, deixa as dúvidas nos comentários, conheça o canal do Bruno, ele tem um ótimo canal aqui no Instagram e no YouTube, toda quarta-feira tem aula, ele dá uma aula gigantesca sobre neurociência, às vezes aquela aula mais densa, mais raiz, aí tem vezes que a aula é mais tranquila, que ele traz novidades, questões assim, é super divertido, eu recomendo, e a gente precisa estudar sobre neurociência e ele faz isso de graça toda semana no YouTube e no Instagram. Isso aí, pessoal. Fica o Tchau, convite, reforça o convite. Tchau, tchau. até mais. Valeu.